Nós te louvamos pela maneira que o Senhor tem conduzido sua vida. Amém, Jesus. Não somente o primeiro nascimento, mas o renascimento. Perseguição. Quando ele nasceu de novo e te conheceu. Sim. Desde então tem te seguido. Obrigado, Sim. Senhor, pelo chamado. Obrigado pelo envio. Obrigado por aquilo que o Senhor está conduzindo nesses dias. Nós queremos te louvar, Senhor. Respostas e respostas e respostas, mostrando a tua fidelidade. Nós queremos pedir, Pai, é até quase ridículo pedir, Senhor, continue, porque o Senhor já se estabeleceu como pai na vida do Beethoven, da sua família. O Senhor já se estabeleceu como o Deus que chamou e o Deus que provê. Eu só quero pedir, Senhor, maior intimidade. Atraia cada vez mais o Beethoven ao teu coração. E nesses dias que estamos nos aproximando à volta do Senhor, nós queremos pedir mais intimidade, mais olhos abertos, ouvidos abertos, coração aberto, olhos para te ver, ouvidos para te ouvir. Nós abençoamos, Senhor, Beethoven com todo sustento e com clareza em relação ao que fazer e o que não fazer. Nós abençoamos ele com discernimento para saber e discernir entre o bom e aquilo que o Senhor está pedindo. Nós te pedimos, Senhor, conduza a todos os teus sonhos na vida dele ao bom termo. Alinha dia após dia para ele poder viver o cumprimento de tudo que o Senhor tem preparado. Aquilo que o Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, mas o Senhor revela pelo teu Espírito, o mesmo Espírito que sonda as profundezas do Senhor. Nós abençoamos o Beethoven também com vida, com força. Nós te pedimos, Senhor, os conselhos que vêm do lugar de intimidade quando estamos na tua presença, diante do Senhor, tem anciãos que o Senhor criou para nos aconselhar. Eu te peço, manda teus anciões falarem com ele, ministrarem, para que ele tenha todo o conselho do Senhor, a fim de poder cumprir toda a tua boa, perfeita e agradável vontade. Te abençoamos, Beethoven, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém, queridos. Amém. Então, Amém. queria saber se, para começar hoje, se tem alguma pergunta, alguma coisa que pairou da semana passada, porque na verdade, eu só cheguei na metade do que eu queria falar. Então, hoje eu vou passar um pouco, relembrando a semana passada, tá? Numa lógica, e eu quero chegar hoje no final dessa parte sobre a importância do Pentecostes, o que significa Pentecostes para nós. Então, pode fazer alguma pergunta em relação à semana passada. Lá embaixo, atrás da mesa, assim, onde tem o banco. Sem perguntas? Então, tá bom.
Eu vou prosseguir. É para mim muito importante a gente seguir uma sequência sequência lógica, e eu vou rever isso com vocês hoje, para chegar no que eu entendo que foi a importância de Pentecostes. Isso porque a gente fala muito sobre o batismo com o Espírito Santo. Tá? Eu não sei o histórico de cada um de vocês na minha vida. Quando se falava sobre batismo com o Espírito Santo, se você era nascido de novo, então já se considerava batizado com o Espírito Santo. Mas preciso dizer que tem uma experiência, tem algumas realidades, tá, em relação a esse batizar com o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, relacionado a Pentecostes, que muitas vezes a gente não leva em conta. E é por isso que eu gostaria de seguir uma sequência com vocês, tá? E nós vamos falar de novo sobre algumas coisas, mas eu acho importante fazer isso, tá? Primeiro, quem está fazendo anotações aí, especialmente quem está escrevendo no nosso bate-papo para nós, tá? Escreve a pergunta. Jesus estabeleceu o ministério do Messias como padrão para os seus discípulos? Sim ou não? Para mim, essa é uma das perguntas mais importantes. Sabe por quê? Eu estou vendo sim aqui. Alguém pode escrever a própria pergunta, por favor. Jesus estabeleceu o ministério do Messias como padrão para os seus discípulos? Ponto de interrogação. Eu fui para o Brasil. Eu fui chamado pelo Senhor e fui para o Brasil justamente para ajudar uma denominação aí em relação ao discipulado. E a igreja que eu participei precisava de um trabalho de discipulado. Muita gente estava nascendo de novo, estava se convertendo, mas não havia um trabalho para ajudar a pessoa a desenvolver a sua salvação com temor e tremor, conforme Filipenses 2. Não havia algum trabalho, né, algum acompanhamento em relação à maturidade mencionada em Efésios 4. Tá? Então, eu estava levando e fazia um programa, a gente trabalhava com um programa chamado Verdades Básicas. E foi tremendo. Foi tremendo. Até o ponto que eu comecei a buscar ao Senhor para saber o que a gente devia fazer para... Eu tinha saído daquela igreja onde eu ajudei a implantar esse programa de discipulado. Aí eu fui para o seminário. E no seminário a gente estava fazendo um autoestudo. E a grande pergunta que eu tinha, Senhor, como é que nós vamos preparar os pastores para a realidade da cultura, a realidade da sociedade brasileira hoje? Isso foi em 1992 e 3. Então, junto com 2 irmãos brasileiros, André e Mário, nós começamos a fazer um autoestudo sobre nosso currículo. Aí nós começamos a visitar outros seminários para ver os seus currículos, como que eles estavam trabalhando com isso. E ficou muito claro que a gente estava com uma lacuna muito grande no que se tratava do próprio ministério de Jesus. A gente não tinha nenhum ensinamento sobre libertação, não tinha nenhum ensinamento sobre
curar os enfermos, não tinha nenhum ensinamento sobre ser batizado com o Espírito Santo, a não ser coisas negativas, tá? E uma visão bem, vamos dizer, natural de dons espirituais. A visão era muito mais de ter talentos. O dom espiritual era relacionado ao teu talento, e não a algo que o Espírito Santo fazia em e através de nós. Algo que seria sobrenatural, algo que é além da gente. E com isso, Deus começou a me levar a experimentar a necessidade de conhecer libertação. Tá? E aí, conforme eu já falei com vocês numa noite que eu dei meu testemunho, ele me levou a começar a ministrar pessoas envolvidas no espiritismo, etc., etc., manifestando demônios e tudo isso. E com isso, quando o Senhor me separou e trouxe para um tempo a sós, ele me apresenta essa pergunta: o ministério de Jesus, no que se trata de discipulado, é ou não é o padrão para o discípulo? E é justamente aí que eu encontrei a lacuna enorme, um buracão na minha vida e ministério. Como cristão, não como ministro, como cristão. Porque aquele que se diz cristão deve ser também discípulo do Messias. Nós precisamos elevar a barra. Nós precisamos estabelecer um padrão que Jesus estabeleceu para todos que iam segui-lo. E é justamente isso que o Senhor começou a me desafiar em relação ao meu conhecimento e meu conceito de discipulado. O que eu estava fazendo? E, de fato, eu não tinha ensinado ninguém a expulsar demônios, como Jesus ensinou, curar os enfermos, como Jesus ensinou, pregar o evangelho do reino, como Jesus ensinou. Eu pregava as 4 leis espirituais. Isso é pregar salvação. Esse é um ponto da pregação do reino. Salvação e conversão, só um ponto do evangelho do reino. E que se nós vamos ficar em cima disso, nós estamos com muito pouco, nós estamos muito aquém daquilo que Jesus apresentava como o reino. Por exemplo, raramente a gente fala para os nossos familiares, etc., etc., amigos, vizinhos, Jesus vai voltar e ele vai estabelecer o seu reino na terra. Nessa época eu tinha ministrado muita gente, mas era muito pouco falado por mim. Jesus é o Messias, o rei que voltará e vai estabelecer um reino de justiça. Eu não falava isso. Então, Deus estava mostrando para mim como é que você vai discipular e fazer discípulos se você não tem Jesus como padrão. E aí que entra a questão que eu mostrei para vocês. E a minha questão junto com vocês. E eu estou ministrando outras noites da semana, eu estou ministrando outros grupos. Às vezes, eu falei para o grupo ontem, às vezes eu fico trocando as ideias do que eu já falei, não falei e tal. Mas eu acho importante a gente estabelecer isso, por quê? Porque há muito tempo que a igreja está fazendo discípulos de um jeito que Jesus não fez. Nós estamos fazendo nossos discípulos.
nós temos nos tornado o padrão para o nosso discípulo. Isso, queridos, é família. Em família, os filhos imitam os pais, e esse é o discipulado familiar. E o pai, mãe, que tem boa cabeça, tá? Vai investir tempo ensinando várias coisas para os filhos. Mas nem que não ensinem, os filhos imitam. A imitação é a forma mais natural de discipulado. Todos nós sabemos isso a nível de família. A questão é que a gente não transfere isso para o nosso discipulado na família chamada igreja, corpo de Cristo. E com isso, nós já deixamos, por não ter Jesus como padrão, de repente nós temos gerado ideias, nunca vamos ser como Jesus. Então, se a gente fala isso, primeiro, é antibíblico. Tá? Vamos provar? Romanos 8. Versículo 29. 28, você sabe, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas 29, você sabe o que diz ali? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a vontade do Pai é que sejamos semelhantes a Jesus. Mas na igreja a gente vive falando que nunca vamos ser como Jesus. É um padrão altíssimo demais. Mas eu vou submeter a vocês. Então, para que Jesus veio? Se não para cumprir essa vontade do Pai. Para que Jesus foi para a cruz? Se não para que fosse liberado o Espírito Santo para habitar em nossas vidas e nos fazer nascer de novo numa família onde nós temos um irmão mais velho, o primogênito, que é Jesus. Eu sou o primogênito de 5 filhos. Qual que é a característica na família em relação ao primogênito? Os irmãos têm ponto de referência o filho mais velho para a vida. Como relacionar-se com os pais, como relacionar-se com o mundo. E Deus está usando exatamente esse princípio, declarando que Ele quer que sejamos semelhantes a Jesus. No que se trata do discipulado, então é necessário a gente se alinhar, aí eu mencionei na semana passada e outros momentos, vou repetir. Desde 2016, eu estou ouvindo a palavra alinhamento. 2018, eu comecei a ouvir isso de forma geral, em muitas línguas, por muitas vozes do Senhor nesses dias, falando com a igreja. Alinhamento, 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 alinhamento. Mas alinhamento com o quê? Quem quiser pode assistir o vídeo que vai ser, acho que já foi liberado hoje, sobre alinhamento. E é justamente esse alinhamento. Nós precisamos entender que Jesus é o padrão. Se nós não temos Jesus como padrão, nunca
vamos alcançar. Porque a gente não vai ter uma expectativa de que o Espírito Santo faça em nós o que ele deseja fazer. O que Jesus deu a sua vida para realizar em nós. Aí que eu passo para vocês em relação ao discipulado de Jesus. Tudo bem. Ele pregou o evangelho do reino, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios, purificou os leprosos. Estabeleceu isso como obra do Messias, que comprova que ele é o Messias, que testifica. Essas obras testificam que ele é o Messias. Até falando com seus discípulos, ele disse: se vocês não acreditam, não creem na minha palavra, pelo menos creiam por causa das obras que eu faço. Ele está dizendo: eu sou o Messias. E a prova são as obras que eu faço. Aí, quando ele faz discípulos, que é isso que a palavra fala, ele chamou 12 primeiro, para serem seus discípulos. E para enviar. Nisso eles são apóstolos. Não como a gente fala hoje. Simplesmente significa os enviados, os comissionados. Receberam a autoridade e poder dele para fazer exatamente o que ele estava fazendo. Isso que nós vimos em Mateus 10. Ele mandou os 12 fazer exatamente o que ele fazia. Então, nisso não há dúvida de que a Bíblia estabelece, e ele estabelece como padrão para os discípulos, o seu próprio ministério. E ele cobra. Quando aquele homem vem dizendo, seus discípulos não puderam curar, ele dá uma bronca nos discípulos e fala, traz o menino aqui. E ele cura o menino. Ótimo. Só que com isso, a palavra, só se a gente tirar essa página da Bíblia. Mas se a gente vai deixar como está, a Bíblia está apresentando que Jesus estabeleceu o padrão e cobrou dos seus, capacitou seus discípulos para fazer a mesma coisa e cobrou que fizessem. Ótimo. Então, isso estabelece um discipulado. Só que quando ele... Aí que eu quero falar com vocês, algo que para mim, isso Deus tratou comigo nesse tempo de 94, 97, 8. Mike, quando Jesus falou, fazei discípulos, Mateus 28, na sua Bíblia. Jesus aproximando-se, isso é Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, agora, é o homem que falou, que apresentou todas as provas para eles, que ele era o Messias. Além disso, ele profetizou a sua própria morte, crucificação. Tá? Foi ressurreto. Agora está quase no final de 40 dias que ele ficou com os discípulos e apresentou-se, conforme Paulo disse, uma vez para, no mínimo, 500 pessoas, de uma só vez. Mostrando e comprovando e dizendo, tipo, estou aqui, quer desprovar? Pode vir. Mas não puderam. Mais tarde queriam, mas não puderam. Agora ele está falando com os discípulos, logo antes de ser assunto aos céus, aproximando-se,
falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu estou falando com vocês com autoridade e poder absoluto. Não tem maior autoridade do que eu estou falando com vocês. Entenda isso. Ide, portanto, quem já estudou isso, eu sei que a maioria de vocês já estudaram, sabe que ide, na verdade, no grego é indo, mas pega o mandamento, pega a ordem, por causa do fazer discípulos. É a forma gramática do grego. Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos. Pergunto para vocês. Você acha que alguém que estava ouvindo nesse momento, são os 11, versículo 16. Alguém ali está pensando num perfil de discípulo diferente do que Jesus cobrou deles? Não está muito claro na cabeça deles que eles têm que ensinar a pregar o evangelho do reino, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos. E eles eram polivalentes. Jesus não tinha equipes de elite. Os adoradores, os intercessores, os libertadores. Ele não tinha isso. Os seus discípulos eram polivalentes. E eu diria, para mim é muito fácil entender, que além dos 11, nós sabemos que estava esperando a promessa do Pai, 120 pessoas reunidas em Jerusalém, no cenáculo. E quero observar algo com vocês. O Pai não destacou os apóstolos na hora de batizar esses 120. Não tem nenhuma história de Jesus entrar ali e impor as mãos sobre os 12 discípulos para eles, então, imporem as mãos sobre os outros presentes, como se fosse de segundo escalão. Todos os 120 foram batizados de forma igual, sem distinção. Deixe isso penetrar dentro de você. Especialmente se você é um ministro. Jesus vivia outra coisa que a gente não vive hoje. Como Jesus disse que meus discípulos farão as mesmas coisas que eu, as mesmas obras. Ele está falando dessas obras, queridos. Farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão. Jesus não tinha nenhum ciúmes de que um dos seus discípulos iria fazer algo maior que ele. E ele até profetizou que a gente faria. Por favor, vamos olhar o coração de Jesus. Ele queria capacitar e enviar. Ele queria liberar os seus discípulos para fazerem igual ele fazia e até outras coisas maiores. Hoje em dia a gente vive um ciúmes em relação a isso. Não é só ministerial, é ciúmes em relação ao nosso próximo. E é triste isso. Eu creio que isso tem
tem impedido, tem inibido muito crescimento, muito desenvolvimento no corpo de Cristo. Isso e também simplesmente não ter o alvo, o alinhamento. Vamos fazer as coisas que Jesus fazia. E a gente não busca isso. E aí a gente observa que Jesus ele fala com os discípulos em Atos, que eu vi na semana passada com vocês, tá? Que eles serão batizados com o Espírito Santo, né? E que eles, para isso, eles devem esperar. Tá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, até os confins da terra. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vontade revelada e estabelecida da parte do Messias. Então, Jesus vem para tratar o problema do pecado. Mas ele vem também para dar um exemplo. Como viver como filho de Deus e como ministrar como Messias. Ele é o primogênito entre muitos irmãos e ele é o mestre para os discípulos que querem seguir a ele. E não tinha dúvida para os seus discípulos. Não tinha. Então, é evidente que no coração de Jesus, ele tem um propósito. Tá? Primeiro, ele vai tratar a questão do pecado. A questão da crucificação, eu não vou desprezar isso nunca. E também os flagelos, porque isso significa, essa é a base da nossa cura e o ministério de cura. Mas não foi só para isso que ele veio. Ele diz, eu irei ao Pai e rogarei ao Pai, e ele vai enviar o outro conselheiro, que vai ser igual eu tenho sido com vocês. Porque quando ele fala sobre isso com os discípulos, ele diz, quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, vocês vão receber poder. E vocês serão minhas testemunhas. Qual que é o testemunho? Que Jesus é o Messias. Quando a gente fala Jesus é Salvador, é só uma parte. Jesus é o Messias significa muito mais do que Jesus é Salvador. E a gente dá o nosso testemunho. Jesus é Salvador. Como é que eu sei? Porque eu sou salvo. Eu tenho uma experiência com ele. Um momento de conversão, um momento que o Espírito Santo mostrou para mim o peso do meu pecado. Mostrou que eu estava perdido e ele me salvou. Eu nasci de novo, me converti pelo poder do Espírito Santo dentro de mim. Ele mudou o meu interior e continua mudando. Mas esse é meu testemunho da minha salvação. Não é o testemunho de que ele é o Messias. Para o mundo saber que Jesus é o Messias, ele queria discípulos que fizessem as mesmas obras que ele fazia. Porque essas obras testificam que ele é o Messias. Se os discípulos dele vão para as nações para dar o testemunho que ele é o Messias, ele quer que façam as mesmas obras perante as nações. Então, é evidente que a estratégia de Jesus e do Pai
foi de batizar os discípulos com o Espírito Santo, a fim de que eles fizessem de cidade em cidade, de nação em nação, de geração em geração, as mesmas obras que Jesus fazia. Essa é a estratégia do Novo Testamento, para que o mundo saiba que Jesus é o Messias. E aí, dentro dos pontos, para entrar no seu reino, você precisa ser salvo. Você precisa nascer de novo. É um ponto. Mas aí você recebe o Espírito Santo para poder desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Você passará das fases da infância para a adolescência, para a juventude, para a maturidade em Cristo, até que cheguemos à medida da estatura, da plenitude do Messias, com Cristo. Hoje, se eu estou discipulando, eu vou ter que falar para todo mundo isso. E aí, a partir daí, é que nós vamos desenvolver caráter, mas não somente caráter. Nós vamos ter que desenvolver o ministério de Jesus. Isso deve ser natural. Hoje em dia, para mim, como eu disse, eu não sei a experiência de vocês. Então, eu não sei quantas pessoas têm a experiência de... Hoje em dia, nós consideramos alguém batizado com o Espírito Santo alguém que fala em línguas. Tanto é que no Brasil a gente usa muito... Você foi batizado em línguas? Como a expressão, para nós, é sinônimo da expressão batizado com o Espírito Santo. E, na verdade, é muito errado falar assim, porque isso reduz o batismo com o Espírito Santo a falar em línguas. E quando Jesus falou de Pentecostes e ser batizado com o Espírito Santo, ele pouco mencionou línguas. Certamente não era o alvo. Era até um sinal de que fosse, mas o alvo foi para os discípulos receberem poder. E aí, dentro da nossa lógica, tá, que eu estou querendo estabelecer, mais uma vez, alguém se incomoda de não ter o mesmo poder que Jesus tinha, de não poder ministrar cura à vontade e à vontade da pessoa que quer receber cura, de você como discípulo de Jesus, discípulo do Messias? Eu estou falando com vocês há 2 meses sobre isso. Essa é a minha angústia hoje. É minha angústia, estou compartilhando minha miséria, e ao mesmo tempo o meu anseio, a minha busca, o meu pedido, o meu clamor. Eu estou falando sobre isso porque quando a gente fala sobre avivamento, e a gente fala de ir para as nações, nós temos recebido um padrão que é muito aquém daquilo que eu apresentei para vocês.
que é Bíblia. Eu acho difícil alguém fazer um argumento, tá, para dizer, não, Mike, essa apresentação sua não tem lógica, não está na palavra. Só aquele que não crê na questão de cura. Tá? Só que essa pessoa está se fazendo de cego. Porque desde o final dos anos 1800, aquela da década de 80 e 90, tá? Desde essa época, Deus está provocando a igreja, eu quero curar, eu quero curar, eu quero curar. Quando eu soube que Azusa, melhor, quando o Senhor começou a falar comigo sobre esse padrão, ele mostrou para mim algo que eu já falei com vocês, mas eu vou passar rapidamente de novo. Porque nessa sequência, o que nós vemos é que os discípulos recebem esse poder. E em Atos 3, tá? Pedro e João vão para o templo e um coxo pede uma esmola, eles não dão esmola, eles curam. Mas a gente faz trata isso com romantismo e misticismo, não reconhecendo de que eles receberam uma missão e poder e autoridade para cumprir essa missão. Então, tudo que eles estavam vendo na sua frente no dia a dia era motivo de cumprir essa missão. Eles não curaram o homem porque ele era pobre. Eles curaram o homem porque ele estava enfermo. E eles tinham a resposta em relação a essa enfermidade. Ele nem pediu. Eles podiam ter passado assim, sem mais, sem menos. E ele, desculpa, eles não acreditavam ou criam que eles puderam curar. Eles não ministraram nesse momento na esperança de que, não, eles sabiam quem tinha recebido a ordem, o poder e a autoridade. Então, eles ministraram na certeza. Agora, o que deu essa certeza para eles? Pentecostes. A experiência que eles tiveram no batismo com o Espírito Santo. E deixa eu estou falando com Deus assim, Pai, desculpa, mas os discípulos assistiram enquanto Jesus ministrava cura durante 3 anos. Tá? Aquilo que João fala, que nós vimos na semana passada, capítulo 20, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Aí pula para capítulo 21, versículo 24, tá? Desculpa, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E aí, volta para 21, tá? Desculpa, capítulo 20, versículo 31. Estes, ou seja, o que nós temos registrado na palavra, estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Messias. Não tem por onde correr.
o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, os discípulos receberam, tá? Assistiram todas essas coisas, essas curas, diariamente. Chegou a vez deles, eles tinham certeza. Se Jesus disse para a gente fazer a mesma coisa, então vamos fazer. Mas eles tinham a experiência de receber o Espírito Santo com poder. Por que eu estou falando sobre isso? Porque em algum momento isso ficou perdido. Tá? Eu vou observar algo com vocês aqui rapidamente. A gente pega a pessoa de Paulo. É impressionante para mim como isso mostra como Deus queria alinhar a vida e o ministério de Paulo como enviado. Tá? Primeiro, ele foi separado pelo Espírito Santo numa reunião de oração. Tá? Profetas e mestres. Impressionante, porque profeta e mestre raramente se encontram hoje. Está acontecendo mais, mas é raro. E ele foi enviado. Se você avaliar a sua primeira viagem, você vai ver que o seu ministério não imitou o ministério de Jesus. Até menciona que ele pregou querendo convencer de que Jesus era o Messias. Mas não diz que ele pregou o evangelho do reino. Pouco ele curava. Chegou uma menina pitonesa, tá? Endemoniada, e os demônios falavam pela boca dela. Servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. Ele demorou 24 horas para repreender e expulsar o demônio. Eu quero só observar, eu não estou criticando Paulo. Eu estou até refletindo perante minha própria experiência. Como alguém enviado para uma outra nação. Não sabia nada sobre libertação. Paulo demorou 24 horas para reconhecer essa menina precisa de libertação. Beleza. Ele volta, dá testemunho, ele vai para a segunda viagem, ele vai para Atenas. Em Atenas, não cura nenhum enfermo, não expulsa nenhum demônio, não ressuscita nenhum morto, não purifica nenhum leproso, e só fica discutindo sobre o Deus desconhecido. Quando ele fala sobre o homem que foi ressurreto, aí todo mundo, para aí. Deus desconhecido, tudo bem, mas homem que foi ressuscitado? Aí ele saiu da cidade zombado. Triste. Sabe por quê? Ele tinha uma palavra sobre a vida dele de levar o evangelho para os gentios. E ele estava numa cidade estratégica em relação ao espiritismo grego e romano, em relação à vida espiritual. Ali, queridos, é um centro do inferno. Extensão do inferno, uma das capitais na Terra, Atenas. Ele estava num lugar que ele subindo um pouco na rocha, o Areópago fica bem em frente ao Acrópolis, tá? Você pisa aqui, ali estava essa galera discutindo filosofias, etc, etc. Mas aqui em cima,
centenas de templos. Então, com certeza, milhares de enfermos, todo mundo endemoniado, todo mundo envolvido no espiritismo grego e romano. Tá? Ele não expulsou nenhum demônio. Isso, para mim, mostra que ele não tinha essa percepção. E vai para Corinto. Mesma coisa. Eu sei que a gente cita, mas no meio de vocês, eu não fui expor sabedoria humana, etc., etc., mas eu vim com a demonstração do Espírito de poder. Como? Quanto? Foi a coisa principal? Foi como padrão? Eu diria, obviamente, não. Porque de Corinto, ele sai, ele passa em Cencreia, ele faz um voto. Nesse voto é evidente que ele está dizendo, eu não vou ministrar se Deus não me responder. Há um problema. É para eu levar o evangelho do reino para os gentios, mas eu só estou falhando. Não está indo nada como a vida de Jesus e os discípulos. Como Pedro, como João, como Tiago, como Filipe. Eu não estou vendo essas coisas. Ele faz um voto, raspa a cabeça. Significa que ele faz um voto de nazireado. Deus, tem um problema em mim. O Senhor me enviou, não estou vendo o resultado esperado. O problema não está no Senhor, está em mim. Então eu vou parar até o Senhor me responder. Não sabemos quanto tempo ele ficou nesse voto. Mas aí, na terceira viagem, é que ele volta para Éfeso. Ele passa de Corinto, ele passa em Cencreia, vai para Éfeso para pegar o barco, tá? Pega um navio lá, vai para Jope, sobe para Jerusalém, sobe para Antioquia, fica um tempo de voto, buscando o Senhor. Eu creio que foi nessa hora que ele começou a receber revelações, que ele fala em 2 Coríntios 12. Por causa da grandeza das revelações me dadas. Tá? Aí, ele volta para Éfeso. E em Éfeso, pum! Uma explosão do reino de Deus. Tá? E aí, pela primeira vez, o ministério de Paulo parece com o ministério de Jesus. Curando os enfermos todos os dias. Além disso, e eu creio que é por isso que é relatado isso, ele começou uma escola. Com quantos homens? 12. Não é segredo, tá? Os pequenos sinais estão dizendo para nós, na palavra, Paulo se alinhou com o ministério de Jesus. E quando ele se alinhou com o ministério de Jesus, até o número de discípulos começou igual. Mas a palavra fala que, por causa disso, a Ásia Menor, não somente Éfeso foi abalado. Queridos, quando os artífices de Éfeso estão reclamando por causa da pregação de Paulo e a conversão do povo de Éfeso, você pode saber que muita gente jogou fora os nichos da Diana. Ao ponto que o presidente do sindicato levantar e falar: a nossa deusa e a nossa cidade vai entrar em vergonha. Nós vamos passar vergonha aqui por causa dessa pregação, porque tem tanta gente se convertendo. 250 mil habitantes na época.
cidade referência do Império Romano em relação à adoração e devoção a essa deusa Diana. Não era pouca coisa que estava acontecendo. O que Paulo queria, Deus mostrou para ele. E eu simplesmente submeto a vocês que ele entendeu a estratégia do Messias. Se eu vou convencer as pessoas que Jesus é o Messias, eu tenho que fazer as obras do Messias. E ele começou a fazer as obras do Messias como coisa principal. E diz que a Ásia Menor ficou conhecendo o Evangelho do Reino, porque essa é a outra coisa. Em Atos 19, diz que ele estava dissertando sobre o reino. Ensinando sobre o reino. Tá? É interessante, porque tudo aponta para alinhamento. Nisso, outras cidades. E aí a gente vai para Apocalipse. Apocalipse 2. É o que eu já falei para vocês, eu acho, mas basta falar, ou importa falar de novo. Atos 19, a carta aos Efésios, as duas cartas de Timóteo, a carta aos Colossenses, a primeira, segunda e terceira carta de João, o Evangelho de João e as cartas em Apocalipse 2 e 3 e todo o livro de Apocalipse tem a ver com o que Deus fez em Atos 19 em Éfeso, diretamente. Então, a maior parte do Novo Testamento tem a ver com esse derramar em Éfeso. Isso, para mim, é tremendo. Você soma tudo isso, se torna, em relação às outras coisas, a maior parte. Então, em Apocalipse 2, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Logo ele fala sobre obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Não pode suportar homens maus que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ou seja, são ou propóstolos ou supóstolos. Propóstolos ou supóstolos. Tá? Não são apóstolos. E é importante a gente reparar que Jesus elogiou a igreja porque colocou todos que se diziam à prova. Você não acha que isso vai acontecer logo? Estou te avisando. Tá? A igreja do Senhor vai começar a botar fogo, a colocar à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Pode ficar sabendo que tem um bom número de supóstolos e um bom número de propóstolos. Em versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Bom, então vamos observar algumas coisas aqui. Primeiro, as 7 cartas são para a igreja em 7 cidades, o epicentro sendo Éfeso, as outras cidades, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são cidades vizinhas de Éfeso na Ásia Menor, que receberam do mesmo derramar de Éfeso. Paulo fez discípulos em Éfeso
e foram também para essas outras cidades. Milhões de pessoas receberam os sinais de que Jesus é o Messias. Por isso ele está falando sobre essas obras. Conheça as tuas obras agora. Eu sei o que vocês estão fazendo. Mas uma coisa eu tenho contra vocês. Deixaram o primeiro amor. Pergunto, Jesus disse para voltar ao primeiro amor? Sim, não. É o que diz a canção, né? Quero voltar ao primeiro amor. Jesus não falou isso. Primeiro ele fala, vocês são caídos. Vocês deixaram o primeiro amor, vocês estão num estado de queda. Nós precisamos reconhecer que não somente Éfeso, mas as 7 igrejas estão nesse estado. 5 delas num perigo de perder a presença de Jesus. Principalmente a igreja em Éfeso. Você lembra que Jesus disse em relação a fazer discípulos? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, pregai, curai, expulsai, ressuscitai, purificai. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu tenho ouvido muita gente falar, isolando essa parte do versículo, dizendo Jesus está conosco sempre. Mas Jesus está deixando muito claro para a igreja em Éfeso, se você não voltar à prática das primeiras obras, eu vou remover a minha presença. É o que significa remover o candeeiro do meio deles. É o Icabode do Novo Testamento. Ou seja, se você se empenhar na missão que eu estou confiando a vocês, a missão para a qual eu estou te comissionando, então estarei com vocês. Se não, não. Agora a pergunta aqui para a igreja em Éfeso: quais são as primeiras obras? Essa é a grande pergunta. Quais são as primeiras obras? São as obras para as quais Paulo se alinhou e pela primeira vez praticou quando ele foi numa viagem missionária? Eu diria que sim. As primeiras obras são pregai, curai, expulsai, ressuscitai, purificai. E no tempo que Jesus leva João arrebatado para falar e ele escrever o conteúdo das cartas, a igreja em Éfeso e as outras 6 igrejas estão num estado de queda. Por quê? Porque deixaram a missão para a qual foram comissionados. Não é a coisa principal para eles. Quando fala primeiras obras,
volta à prática não diz volta às primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Ou seja, quando começou, vocês praticavam a missão que Jesus te deixou como coisa primária, como a coisa mais importante. E não é mais. E se você não voltar à prática, eu vou remover o candeeiro do meio de vocês. Então, vamos observar aqui algo que aconteceu. Eu não sei, nisso eu não quero, não entenda que eu estou sendo crítico. Eu estou querendo observar com franqueza e honestidade aquilo que aconteceu. Jesus estabeleceu uma estratégia que ele passou para os seus discípulos. E o Pai liberou o Espírito Santo e deu poder para os discípulos continuarem o ministério do Messias, a missão do Messias. E eles fizeram isso. Chega na pessoa de Paulo, ele demora para aprender, tá? Mas aprende. Então, mais ou menos na década de 50, 55, 56, ele vai para Éfeso e essas coisas acontecem. E ele pratica, junto com os discípulos, junto com a igreja que está crescendo, a missão do Messias. Mas chega um momento na sua jornada em que não é mais importante quem nasce de novo continuar esse ministério, participar desse ministério. Desfruta da salvação, mas não se torna discípulo. Ao ponto que passa-se uns 35, 40 anos e Jesus arrebata João, porque não tem pessoas ouvindo o Espírito Santo nessas cidades mais. Ele arrebata João e ele fala, João, escreve primeiro para a igreja em Éfeso, porque ali foi epicentro. João escreve. Jesus não chama a igreja em Éfeso a se arrepender por obras da carne. Ele não faz menção de nenhuma obra da carne. Com outros ele até menciona. Mas para a igreja em Éfeso, ele até elogia, porque eles não estão se alinhando com os nicolaítas, que aí estão simplesmente deixando o povo pecar como quer. Então, você pode pecar e ainda ser salvo. Pode viver em pecado e ainda ser salvo. Mas o povo de Éfeso não estava fazendo isso. Mas isso não era suficiente para Jesus pegar leve com eles. E com isso, Deus mostrou para mim e falou comigo na palavra, Mike, eu quero minha igreja alinhada. Eu quero derramar o meu espírito sobre uma igreja que está entendendo que o poder é para essa missão. Não é para ficar rico. Quem foi dos primeiros discípulos que se enriqueceu com esse poder? Inclusive, quando um homem queria fazer isso, Paulo repreendeu e não ficou nada legal para esse homem.
Hoje em dia, aliás, o que nós vimos no século XX, a partir de Azusa, uma vez que pessoas foram usadas nesse ministério do Messias, muitos se desviaram. Muitos. Não todos, nem a maioria, mas o suficiente para gerar escândalo. E eu estou falando sobre isso, queridos, porque nós precisamos nos alinhar e entender que o próximo derramar que Deus está querendo para nós, para essa geração, para esse momento, Ele está querendo dar o poder que Jesus tinha, ao ponto de ministrarmos como Jesus, à vontade. À vontade nossa, onde quisermos, como Pedro e João, e também para tantas pessoas que vão ver isso e vão vir e pedir que a gente cure. Bem que a gente gostaria de dizer, Senhor, mas não dá esse poder para os enganadores, não, tá? Só com pessoas alinhadas, perfeitas, maduras. Só que Deus não faz isso. E não vai ser assim. Jesus falou que no final, quando ele for julgar, pessoas vão chegar a ele e vão dizer, Senhor, ele vai dizer, afaste-te de mim, eu não te conheço. Mas, Senhor, eu expulsei demônios no seu nome, eu curei enfermos no seu nome. Afasta-te de mim, eu não te conheço. Chocante. Mas você pode até curar os enfermos e não ser salvo. Está vindo, está por ser derramado do Senhor o poder. Quem recebe isso para ser transformado e para transformar, vai ser um retrato lindo para a sociedade. Agora, quem receber isso para se projetar, para fazer sua página do Facebook, Instagram, fazer seu canal de YouTube, queridos, pode saber que vai pegar mal. Nós precisamos entender que o poder vai ser derramado porque o Senhor está olhando um mundo que precisa ver os sinais de que Jesus é o Messias. E eles verão os sinais. Mas você pode até, olha só isso, você pode curar ou ser curado e não ser salvo. Você pode libertar ou ser liberto e não ser salvo. Você pode ser ressurreto e até ressuscitar e não ser salvo. Nós precisamos entender que essas coisas são distintas. No coração do Senhor. Eu sei que a gente quer ligar. Não, eu vou curar e eu curando as pessoas mostra que Deus me aceita, que Deus aprova, que Deus carimbou a minha vida. Não, queridos. Nós não somos curados porque nós merecemos, nem curamos porque nós merecemos. Nós não somos libertos porque nós merecemos, nem libertamos porque nós merecemos. São demonstrações da misericórdia, longanimidade, bondade e amor do Pai.
Aí, diante desses sinais, dessa demonstração, é que nós temos que reagir. Ou a gente se arrepende ou não. Jesus até falou isso em relação aos milagres que ele realizou em Betsaida e Corazim e Betsaida. Em Lucas, eu acho que é o 11. Em Lucas 11. Aí ele fala, gente, eu fiz tanto milagre no meio de vocês. Se eu tivesse feito esses milagres lá em Tiro e Sidom, que eram as cidades dos filisteus, que eram centro de Baal, cidades espíritas, semelhantes a Sodoma e Gomorra, se eu fizesse esses sinais no meio deles, há muito tempo eles teriam se arrependido. Jesus relacionou a demonstração de cura, do poder de Deus, da misericórdia, da longanimidade, à questão do arrependimento. Então, pode saber, no momento que está rolando isso, pelo menos na minha vida, uma hora eu vou estar curando e logo em seguida falando, você observou a misericórdia do Senhor. Você recebeu a demonstração do amor do Pai. Agora ele está fazendo para você um convite para se arrepender e ser salvo. Para você se tornar um discípulo de Jesus, um filho de Deus. É muito importante a gente estabelecer esse padrão para podermos receber o que está vindo. Eu creio que fazendo a pesquisa que eu tenho feito sobre o movimento, ou mover do Espírito Santo do século XX, nós temos o país de Gales, logo no início, 1902, 3, onde focou a questão de novo nascimento, de conversão. Mas nós estamos falando de uma presença do Senhor sem igual. Uma manifestação da presença de Deus sobre uma nação. Muitos atribuem essa manifestação às orações de um jovem, Evan Roberts, e quando a gente vai descobrir como ele orava, ele simplesmente imitou Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, no país de Gales, como no céu. E quando Deus responde, pessoas estão se convertendo nos caminhos, de casa para o serviço, de casa para a escola, no mercado, de repente são impulsionados pelo Espírito Santo a seguir para um templo, um santuário, e aí encontra um monte de gente lá, não há instrumentos, todo mundo começa a entoar um hino que eles conhecem, e no meio disso uma pessoa se levanta a mão, e a pessoa está pedindo ajuda, vem me ajudar que eu quero me converter. Alguém chega do lado, conduz essa pessoa em oração, o Espírito Santo vem, vida transformada. Dizem que literalmente a sociedade do país foi transformado ao ponto que os animais que trabalhavam nas minas do país de Gales estranhavam a mudança de caráter nos homens que estavam lidando com os animais, os cavalos, todos os dias.
tinha que ensinar, porque os homens tocavam os animais a gritos, berros, xingamentos, pauladas. E os animais tinham que reaprender as ordens, porque os homens deixaram de fazer essas coisas. Só um dos sinais, uma das mudanças. Aí, isso provocou uma série de buscas e começa no centro dos Estados Unidos, e eu não creio que foi só nos Estados Unidos. Eu tenho vivido o que Deus fez em Toronto em 94, ele estava fazendo no Brasil. Eu sou prova disso. E eu não tinha ido para Toronto. O que ele fez no Mover 24/7, todo mundo fica vendo IHOP, mas Deus me moveu nisso já na mesma hora. E eu descobri ao longo do tempo que em muitos outros lugares do mundo, sem saber do IHOP, era um mover do Espírito Santo. Então, quando eu falo sobre aquilo que aconteceu no centro dos Estados Unidos, numa cidade chamada Topeka, no estado de Kansas, onde começaram a pedir, Senhor, nós queremos experimentar o que está na palavra. Eles simplesmente começaram a olhar a palavra e dizer, não, mas nós estamos aquém disso. Isso foi dado para nós como padrão. E começaram a buscar. Uma jovem começa a falar em chinês. Nunca tinha estudado em chinês. Vários outros dons começam a se manifestar. Começa a falar sobre batismo com o Espírito Santo. Ainda demora 3, 4 anos para Azusa acontecer. O Seymour fica orando 4, 5 anos. O Frank Bartleman vai para a cidade de Los Angeles, fica orando e incentivando o povo de Los Angeles a orar. Foram 3 anos. Mas isso é de busca intensa. O Frank Bartleman, se você ler o livro dele, relata que a esposa dele, dos jejuns, tanto jejuar, ele desfalecia e ela tinha que levá-lo carregado para a cama. Mas ele estava desconsolado. Ele estava inconformado. Incomodado com o estado da igreja e com o estado da sua própria vida. Eu gostaria de encerrar com outra coisa, mas eu acho que Deus está querendo nos conduzir e eu estou vivendo isso há 1 ano e pouco. Querendo nos conduzir a um momento, a um estado onde a gente reconhece, Senhor, eu estou vivendo muito aquém da sua estratégia. A gente conhece o batismo com o Espírito Santo por falar em línguas, mas não pelo poder que os discípulos conheceram. Então, Senhor, eu quero conhecer isso. Eu estou inconformado que eu não posso caminhar 300 metros da minha casa e orar com um homem enfermo. Que eu orei com um amigo na semana retrasada, que tem Parkinson's, e ele não foi curado. Fosse Jesus, ele estaria curado. Eu estou incomodado, Senhor, que como discípulo, eu estou dizendo que eu sou discípulo, mas sem o poder dos discípulos do primeiro Pentecostes. Que como o Senhor curavam à vontade, e à vontade de quem quisesse cura.
Atos 5 é isso. Depois do episódio de Ananias e Safira, pessoas da Síria e toda a região sul da Jordânia e toda a região sul de Israel traziam seus enfermos e endemoniados para os apóstolos, os discípulos de Jesus, curarem. E a palavra diz, e todos foram curados. Ou seja, como o padrão, como Jesus fazia. Eu não sei outra coisa a não ser deixar essa palavra com você e você que decide. Se você está num estado de inconformidade, se você está incomodado, e você vai buscar intensamente ou não. Eu confesso para vocês, como vocês têm me ouvido várias vezes, há um bom tempo que eu só estou nisso. Senhor, para dar testemunho nessa geração que Jesus é o Messias, eu preciso do poder. Jesus disse, espera, porque ele não queria que os seus discípulos saíssem para ministrar sem que tivesse o poder. Porque ele queria que continuasse a mesma missão que ele começou. Eu creio que o cenário está sendo levantado para nós. Eu já estou vendo daqui um tempo. Tá? Nós estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise de enfermidade. Tá? É possível é muito possível que tudo piore nos próximos 2 anos. Não vou entrar nos detalhes, mas pelas coisas que eu tenho pesquisado e tenho recebido. Tudo isso foi uma articulação humana, mas isso significa em concordância e em parceria com poderes espirituais. Justamente para gerar uma crise mundial. Foi algo planejado, por isso chama de pandemia ou pandêmico. Tá? Foi planejado. E eu vou dizer para vocês, eu vi um vídeo o ano passado, que foi feito em outubro de 2019, no Conselho Econômico Mundial, onde eles fizeram um ensaio do pandêmico da coronavírus. E você pode pegar os textos lidos do ensaio, foram comparados com as reportagens de jornalistas e eram iguais, ipsis literis. Algo que foi gravado em 2019, repetido em 2020. Como que eles vão fazer um ensaio sobre pandemia, coronavírus, em 2019, quando só aconteceu, supostamente, em 2020? E isso está gravado, queridos. Tem vídeos sobre isso. É tanta audácia da parte do diabo, tá? Que eu estou assim,
Muitos dizem, não, mas Mike, você como é que é a palavra? É tipo, você não quer reconhecer as coisas da ciência, você não quer reconhecer o problema. Não, não, não. Você que não quer reconhecer que o anticristo se levantou e deu uma cartada que não tem volta agora. Tudo isso encaminha, queridos, porque o diabo está reagindo ao último mover do Espírito Santo, que foi 20 anos de adoração, intercessão e profecia como nunca da igreja. E durante esses mesmos 20 anos, Deus levantou ministérios, principalmente em cura, libertação, pregação do reino, tá? Ressurreição de mortos. David Hogan é um missionário do México, tá? E ele só ressuscitou 39 à mão dele. Isso não fala dos outros que ele ensinou, que andam com ele no México, tá? Porque foram bem mais de 500. Então, Deus fez tudo isso durante esse tempo, por quê? Eu creio que ele está apontando. Eu vou restaurar a própria igreja para que a igreja ministre nessa última geração, como Jesus ministrou na primeira geração, dando testemunho que Jesus é o Messias, que volta logo. Elias, você está com a mão levantada? Pode falar. Oi, shalom para todo mundo aí. Tudo bem, Mike? Tudo. Então tá bom. Quando você estava falando dessa indignação que está sendo gerada, eu senti de compartilhar algo, né? Eu já tinha compartilhado alguma coisa com você, que desde algum tempo eu tenho sido confrontado com tudo isso que você está falando, mas não com uma clareza, uma sabedoria, não sei, parece que Deus te deu uma unção específica para você falar disso, porque vai entrando na gente, vai confrontando, a gente vai ficando envergonhado, a gente vai ficando confrontado mesmo, você não sabe você não tem argumento. E eu tinha já há cerca de alguns meses, eu tinha conseguido administrar isso em mim. Isso não era o foco daquilo que Deus tinha para mim, que o que Deus tinha para mim era outra coisa, uma pegada de batalha, uma coisa mais profética, adoração profética e papapá. E me convencendo, você sabe como é que é, a gente vai tentando se convencer que não é aquilo, mas eu tenho sido confrontado desde a da primeira aula. E agora, essa semana, eu tomei uma decisão. Eu comentei uma vez com você também que o Senhor tem preparado para a gente estar levantando um grupo assim, mais focado em jejum, oração. Então, tem aquela casinha que nós fizemos, que você conhece aqui no Falso, uma casinha que eu construí só para jejuar. Então, a gente está fazendo lá uma escala, toda semana tem uma pessoa jejuando. E desse grupo, umas 30 pessoas. Eu propus no grupo, comentei sobre isso, propus que a gente fizesse ali um intensivo, buscando esse poder, né? E a estratégia que o Senhor deu inicialmente, nós vamos começar com 7 sábados em seguida, desde esse agora próximo até o sábado antes do Natal, do dia 18, nós conseguimos já, graças a Deus, um grupo de 7 pessoas que vão estar durante 7 sábados em adoração e intercessão, só que a intercessão nós não vamos focar em outro assunto, somente nesse. Que esse poder se manifeste, que a gente esteja
revestido desse poder, dessa autoridade que estava sobre Jesus, para operar na mesma dimensão e andar na mesma dimensão que Jesus andou, para, como você mesmo disse, continuar o ministério de Jesus, né? Então, nós vamos estar ali das 3 horas da tarde até a meia-noite, ininterruptamente. Então, vamos parar, lógico, para jantar e depois tomar um cafezinho. Nós tiramos 2 horas, para que tenha 7 horas de intercessão e oração. Assim, só gente madura, então a gente tem um costume lá, eu fiz um cajado, que é o cajado da oração. Então, eu oro e entrego o cajado para alguém, aí a gente ministra uma adoração, quem está com o cajado sabe que acabou a adoração, ele tem que entrar em oração. Então, não tem conversa, não tem bate-papo, não tem nada, é adoração e intercessão. Legal. Então, nós sentimos esse foco, então, só para testificar, né, como você falou, que queria saber se nós estávamos sendo confrontados, o que nós, tipo assim, o que vocês vão fazer a respeito, né? Então, eu já estou te falando, eu já comecei aqui a planejar isso, e quando acabar esses 7 sábados, não sei o que Deus vai pedir, mas nós estamos prontos aqui. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Amém. E aí, em cima disso, que eu quero fazer comentário na semana que vem, ao ensino, entregar sobre dons. Porque os dons espirituais são totalmente relacionados à execução dessa missão. Tá? E a gente vai ver isso na vida de Jesus e também a gente vai extrair da vida de Jesus e ministério de Jesus algo para a gente entender como que isso está continuando hoje, tá bom? E aí na outra semana sobre fruto do Espírito Santo, que é em relação ao caráter, né? O poder vem para as duas coisas, né? Então, não sei, Beethoven, se tem alguma pergunta ou algum comentário, algo que... Eu tenho uma pergunta e eu tenho um testemunho para contar. Hoje nós tivemos uma reunião com alguns irmãos que a gente está reunindo aqui, e uma das coisas que eu tenho conversado com eles em particular é sobre o que Deus está fazendo na Jordânia e nos países do Oriente Médio, que não é divulgado e nem pode. Mas um dos testemunhos que eu ouvi hoje, que assim, me alegrou muito, né, me trouxe muita alegria, foi a conversão de um casal de muçulmanos aqui na Jordânia. Deixa eu só interromper isso aqui.